O desmatamento da Amazônia em julho de 2019 cresceu 278% em relação ao mesmo mês do ano passado. Ninguém deveria ficar surpreso com esse número, porque desmatar a Amazônia era uma promessa de campanha do homem que nós elegemos presidente do Brasil. O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento. Surpresa mesmo é que esse número aí... E eu vou repetir, 278%. A surpresa é que esse número tenha sido divulgado porque recentemente o presidente da República reclamou do diretor do INPE, que é o órgão responsável por monitorar o desmatamento, e reclamou justamente porque o INPE fez o seu papel e informou à sociedade que o desmatamento andava descontrolado. O cientista Ricardo Galvão acabou exonerado porque no Brasil de 2019, falar a verdade é falta de patriotismo. É isso aí, foi o que o presidente falou. Se o dado fosse alarmante, ele deveria, por questão de responsabilidade, respeito, patriotismo, procurar o chefe imediato, caso o ministro. Olha, ministro, tem os dados aqui, a gente vai divulgar, porque não devemos divulgar. O senhor se prepare, que vai ter alguma crítica, assim que tem que ser feito. Uma árvore que tem uma copa com uns 20 metros de diâmetro transpira mais de 1.000 litros d'água em um único dia. Na Amazônia, são 5,5 milhões de quilômetros quadrados ocupados por florestas nativas, com aproximadamente 400 bilhões de árvores. Quem fizer as contas vai concluir que essa floresta coloca na atmosfera 20 bilhões de litros de água todos os dias. Os ventos se encarregam de levar toda essa água para todo o continente. Esses são os chamados rios flutuantes ou rios voadores. Só por isso, só com essa informação, já fica claro que o desmatamento gera problemas fora do Brasil, porque ele altera o regime de chuvas por toda a parte. E tem mais, destruir a Amazônia nesse ritmo de hoje também afeta enormemente o clima do planeta, como explica o pesquisador Antônio Donato Nobre, do INPE. E a gente começa falando sobre o poder de todos esses processos. Isso daqui é uma imagem em movimento das chuvas. E o que vocês estão vendo ali é os anos passarem a cada segundo. As chuvas no mundo inteiro. O que vocês veem? Que a região equatorial em geral, a Amazônia em particular, é enormemente importante para o clima do mundo. É um motor poderoso. Existe aqui uma atividade frenética em relação à evaporação. Se a gente olhar outra imagem que mostra os fluxos de vapor de água, o que é preto ali é ar seco, o que é cinza é ar úmido e o que é branco é nuvens. Vocês veem ali que um ressurgimento extraordinário na Amazônia. Que fenômeno, se não é um deserto, que fenômeno faz com que a água jorre do solo para a atmosfera com tamanho poder? Que a gente vê do espaço são as amigas e benfazejas árvores, que assim como os geysers, conseguem transmitir uma quantidade enorme de água do solo para a atmosfera. O rio flutuante que nasce na Amazônia também cumpre outros papéis. Ele se relaciona de maneira íntima com a temperatura da água dos oceanos. Já a temperatura da água dos oceanos tem tudo a ver com a formação de furacões. Em síntese, destruindo a Amazônia, a gente também aumenta as chances desse tipo de catástrofe. E isso é uma ameaça para muitos outros países, não só para o Brasil. Essa aqui é uma imagem que foi feita um mês atrás, de satélite. Manaus está ali embaixo, nós estamos ali embaixo, que mostra esse processo. Não é um riozinho bonitinho, daqueles que flui num canal, mas é um rio poderoso que irriga a América do Sul e tem outras finalidades. Essa imagem mostra naquelas trajetórias ali todos os furacões que nós temos registros. E vocês veem que no quadrado vermelho não tem quase furacões. Isso não é por acaso,
essa bomba que puxa umidade para dentro do continente também acelera o ar sobre o oceano e isso impede a organização dos furacões. Para o Brasil, a consequência mais imediata da destruição da Amazônia é a crise hídrica. Os rios flutuantes que nascem na Amazônia garantem a chuva no sudeste do país. Se falta água em São Paulo, isso tem tudo a ver com o desmatamento da Amazônia. O Antônio Nobre tem alertado para isso há anos. Eu acho que existe uma pequena minoria que tem muito poder, muito dinheiro, muita capacidade de influenciar, inclusive política, de se apropriar da democracia e fazer coisa contra o interesse coletivo. Agora, acabou a água na torneira das pessoas, tem que ir lá cobrar deles. Não foram eles que fizeram? Cobrar. Vamos falar, imagina, por exemplo, se a justiça, como acontece hoje com a indústria do tabaco, permito só terminar esse raciocínio. Se a justiça começasse a responsabilizar os desmatadores pela falta de água em São Paulo, o que você acha que ia acontecer? Ao ser questionado a respeito do desmatamento, Bolsonaro gosta de dizer que a Europa já devastou suas florestas e que, portanto, o Brasil teria o direito de fazer a mesma coisa. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Esse argumento é confrontado aqui, nessa revista. Essa é a capa da edição de agosto do semanário The Economist. A revista diz: sim, o mundo rico acabou com suas florestas. O Brasil não deve copiar seus erros, mas aprender com eles, como por exemplo a França, reflorestando enquanto ainda pode. The Economist segue estabelecendo as consequências globais da destruição da floresta e confrontando o mundo com o fato de que o planeta inteiro vai pagar caro pelo que o Brasil está fazendo com as suas florestas dentro dos seus territórios. Essa percepção aparece de maneira muito literal. O que acontece na Amazônia brasileira, Bolsonaro pensa, é negócio do Brasil. Não é. O ano é 2025. O Brasil seguiu desmatando a floresta amazônica nos mesmos níveis alarmantes registrados em 2019. O mundo está escandalizado com o que nós, brasileiros, estamos fazendo. E o mundo também está sofrendo as consequências dos nossos atos. Um amplo debate se estabelece. Quem vai salvar a Amazônia? E como? Ainda poderosa é a nação dos Estados Unidos que lança a ameaça. Se o desmatamento destrutivo não parar em uma semana, os Estados Unidos vão impor um bloqueio naval diante de toda a costa brasileira. E mais, ou o massacre da floresta para, ou começa o massacre da nossa infraestrutura. Os Estados Unidos ameaçam bombardear as principais peças da nossa infraestrutura estratégica. A China é quem decide intervir a favor do Brasil. Nosso maior parceiro comercial anuncia que vetará qualquer proposta de intervenção armada que seja aprovada no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é o cenário imaginado pelo professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard, Stephen Walt. Você pode ler mais sobre esse exercício de imaginação na revista online Foreign Policy. Walt lança ao mundo uma questão moral. Se nesse planeta tudo está conectado, será que o mundo não tem o dever de impedir o Brasil de fazer o que está fazendo com a Amazônia? A pergunta feita por ele deve arrepiar os brasileiros nacionalistas, os brasileiros interessados em soberania. Felizmente, esse não é o caso do bolsonarismo, sempre batendo continência para todo e qualquer gringo que vê pela frente. Isso que você está vendo aí é o Instagram da loja As Baratas, que tem, entre outras camisetas muito maneiras, a do Meteoro, que estava esgotada, mas agora já tem e tem em todos os tamanhos. Lá você encontra, além da nossa, umas outras estampas bem bacanas. O endereço está aí na tela, você pode ver, mas, claro, só se você quiser.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Maria, que aparece aí junto com o namorado, para quem ela manda a seguinte mensagem: Amor, como sei que você é viciado nos vídeos do Meteoro, vim por meio dele te lembrar que eu te amo muito e que quero estar sempre com você. Você é o amor da minha vida. Valeu, beijo, gente!